Alô, estamos aqui para a segunda aula de História para o primeiro ano do ensino médio. Nós vamos agora falar em Mesopotâmia. Vamos lá. A Mesopotâmia é uma planície entre os rios Tigre e o rio Eufrates, onde hoje está o Iraque. Os rios permitiram o desenvolvimento da agricultura. Há milhares de anos, a população local drenou os pântanos, escavou canais de irrigação e reservatórios. As obras hidráulicas relacionadas com a água, eram feitas antes de existir qualquer tipo de Estado. Mais tarde, o próprio Estado se incumbiu de organizar essas obras. Então, eles começaram a fabricar esse sistema hidráulico, de irrigação bem antes das cidades-estados. Depois, eles passaram, então, a administrar as obras. Temos aí já um início de obras governamentais, que nós temos uma ideia hoje. Muitas civilizações se desenvolveram na região ao longo dos séculos. Sumérios, babilônios, assírios, caldeus. Essas sociedades eram semelhantes. Estavam divididas em classes sociais. A maior parte das terras pertencia ao Estado. A nobreza era formada pelas famílias que tinham os principais cargos no Estado e transmitiam os privilégios aos filhos. Em certas épocas, os templos religiosos também tiveram terras, mas os templos eram administrados pelos funcionários do Estado e os sacerdotes eram da nobreza. Não havia separação entre poder político e religioso. Os nobres também possuíam pedaços particulares de terras, que podiam ser alugados e vendidos. A terra era trabalhada pelas comunidades de camponeses. Eles pagavam 2 impostos, entregavam parte do que produziam e tinham que trabalhar gratuitamente para o Estado. Por exemplo, fazendo canais de irrigação, muralhas para as cidades, estradas e templos. Os escravos não eram muito numerosos. A maior parte eram mulheres utilizadas em trabalhos domésticos nas casas dos nobres. Então vocês vão ver aí que tem uma divisão entre os escravos e a população, no serviço. A Suméria era a região sul da Mesopotâmia. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os sumérios já tinham cidades. Não havia poder político central, um governo único para todas as cidades. Cada cidade tinha seu próprio governo independente e era alimentada pelos campos ao redor. Por isso dizemos que eram cidades-estados. Ela tem essa denominação justamente por essa característica. Tinham centenas de casas e eram protegidas por grossas muralhas de tijolo. No Palácio do Rei havia funcionários especializados em anotar tudo o que acontecia. Os atos do rei, as leis, os resultados da cobrança de impostos. Foi a necessidade de guardar esses registros que estimulou a invenção da escrita, lá por volta de 3.100 a.C. Isso dá o de pensar. A escrita foi inventada para que o Estado tivesse maior poder. É uma teoria. A principal cidade-estado da Suméria foi Ur. Por volta do ano 2000 a.C., há cerca de 4.000 anos, a cidade-estado da Babilônia tornou-se a mais rica e forte. A Babilônia ficava num ponto em que o Tigre e o Eufrates quase se tocavam. Por ali passavam mercadores com produtos de terras estrangeiras distantes. Os impostos sobre os comerciantes ajudaram a enriquecer a Babilônia. O rei babilônio, mais destacado, foi Hammurabi. Então, os 2 rios, de um determinado momento, que se aproximavam, ali nasceu a Babilônia. Hammurabi, que venceu inúmeras guerras contra as cidades sumérias. Porém, sua obra mais famosa não foi feita com a espada, mas com a vareta de escrever nas tábuas de barro. Nós vamos ter o Código de Hammurabi. Hammurabi, cerca de 1750 a.C. Ali vai ser o primeiro código escrito e confeccionado de leis para aqui na Terra.
Todos os habitantes da Babilônia tinham que obedecer a esse conjunto de leis. Seu princípio era olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se uma pessoa furasse o olho da outra, seria castigada pelo governo, que faria um de seus olhos, vazaria um de seus olhos. A dureza não parava aí. Se alguém roubasse uma casa, seria executado. Mas essas leis só valiam para os nobres. Se um nobre cegasse um camponês, seu castigo seria apenas pagar uma multa. Então, as leis eram exercidas de nobre para nobre. Quando o nobre atacava o plebeu, lá o povo, a pena era só uma multa. O Código de Hammurabi é conhecido pelo rigor, mas por nossos padrões atuais da justiça continha ideias sensatas. Por exemplo, se um homem, sem querer, deixasse a água de seu canal invadir o terreno vizinho, ele teria que pagar indenização. A localização da Babilônia proporcionava riqueza e olhares de cobiça de outros povos. Por isso, a cidade foi atacada por outros povos. Por volta de 910 a.C., os assírios formaram um império, ou seja, assumiram o controle de muitos povos, cidades e estados. Eles parecem ter sido especialmente exterminados por causa da sua violência contra os prisioneiros de guerra. Cortavam as cabeças de uns, furavam os olhos dos outros. É claro que não faziam isso por maldade, mas para aterrorizar as pessoas o suficiente para que elas pagassem tributos ao Estado assírio. É uma redundância aí, né? Não fazia por mal, claro que fazia por mal, né? Que furar o olho do outro, arrancar a cabeça, só para intimidar. Mas os assírios também desenvolveram intensa vida cultural. O rei Assurbanipal mandou construir a enorme biblioteca da cidade de Nínive. Tinha centenas de milhares de tijolos marcados com a escrita cuneiforme, em forma de cunha. E guardavam lendas e trechos da história assíria, leis e acordos comerciais entre pessoas. Até hoje, são fontes de estudo para os historiadores. As rebeliões dos povos dominados enfraqueceram o Império Assírio. Os caldeus, um povo que tinha se instalado na Babilônia alguns séculos antes, aquelas civilizações, as mudanças eram percebidas depois dos séculos, acabaram assumindo o controle da região. Nínive foi invadida e incendiada. Nem as crianças assírias foram poupadas das degolas. Os caldeus utilizaram a guerra para dominar a Mesopotâmia. Esse novo império da Babilônia foi conquistado durante o reinado caldeu de Nabucodonosor. Ele dominou regiões distantes, onde hoje estão o Líbano, a Síria e Israel. Esse fato está registrado na Bíblia, que fala da invasão da cidade de Jerusalém e escravização dos habitantes do povo hebreu. A cidade foi melhorada, ganhou grandes prédios. O mais famoso foram os jardins suspensos da Babilônia, um zigurate, com plantas e árvores trazidas da Pérsia, verdadeira montanha artificial. A distante Pérsia estava mais próxima do que parecia. Depois da morte de Nabucodonosor, os persas, chefiados pelo rei Ciro, dominaram a região em 538 a.C. É um resumo para vocês da Mesopotâmia, claro. Eles devem pesquisar, buscar algumas fontes, procurar ver o que é um zigurate, ver lá o que é o rei Ciro, o rei Nabucodonosor. A ideia aqui é dar um relato para vocês superficial, tá? O ensino médio ele é feito de aprofundamento no assunto. Vocês estudaram isso lá atrás, né, no 6º ano, e agora se dá um resumão e a pesquisa feita. Lá na Universidade de História a gente vai desenvolvendo um por um. Aqui é só um resumão para vocês. Valeu? Então, até a próxima aula, que será sobre o Egito. Valeu, tchau, até lá.